E aí, vamos fazer rapidão aqui, aprender a resolver todos os exercícios de mecânica clássica. Eu vou passar os pontos rapidão. Se você sentir que não sabe algum, você pesquisa ele e estuda ele. Uma boa base aí para o seu estudo. Vou marcar aqui mais ou menos o tempo. Beleza, tá um chique. Primeiro, antes de entrar nas leis de Newton, algumas definições rápidas. Força. Força é a interação entre corpos, é uma grandeza vetorial, a unidade é Newton e existe basicamente dois tipos de força, que são as de campo e de contato. De campo é quando os corpos interagem sem que haja um meio, mas pode interagir sem ter um meio entre eles, estão à distância, e de contato eles estão em contato. Força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Inércia translacional, nesse caso, é a capacidade que os corpos possuem de resistir a mudanças de velocidade. Mais para frente você vai ver inércia rotacional, que é a dificuldade, é a capacidade que os corpos possuem de resistir a mudanças de velocidade rotacional. Isso vai depender de como a massa está distribuída em torno do eixo de rotação que você está fazendo. Isso varia de duas formas. Aí você vai ter que ver o momento de inércia do corpo, calcula o momento de inércia e vai conseguir saber também a inércia rotacional. Mas a princípio aqui vamos ficar só com inércia translacional. E massa inercial é uma medida quantitativa da inércia de um corpo. Ou seja, massa inercial mede a dificuldade que um corpo tem de resistir à mudança de velocidade. Isso é massa inercial, é uma grandeza escalar, unidade no SI, quilograma, que você já sabe provavelmente. Atenção, massa inercial não é quantidade de matéria de um corpo. Muita gente fala isso está errado. Por quê? Porque a quantidade de matéria não varia, tem a ver com o número de mols. Porém, mesmo que a gente esteja estudando mecânica clássica, você sabe que existe a mecânica relativística. E se você jogar lá no fator de Lorentz uma velocidade próxima da luz e jogar na equação da massa relativística, você vai ver que a massa altera bastante com a mudança da velocidade. E se ela fosse realmente medida da quantidade de matéria de um corpo, ela não poderia variar com a velocidade, pois o número de mols não varia com a velocidade. Então, esse conceito está errado. E por último, aceleração. Aceleração é a medida da variação da velocidade vetorial do corpo, não da velocidade o módulo da velocidade vetorial. Por exemplo, no movimento circular uniforme, a velocidade, o módulo dela é constante, porém o vetor varia. Então você fala que o quê? Que existe uma aceleração centrípeta, porque o vetor velocidade varia. Então a aceleração. Existe também, por exemplo, arranco. Arranco mede a variação da aceleração. Daí, variação do arranco. Cada medida de variação é medido por uma outra grandeza. Por exemplo, a medida da variação do espaço é a velocidade. E assim vai em uma sequência. Porém, a gente só vai estudar até a aceleração. Não vamos entrar em outros. Então, entra as leis de Newton, já com esses conceitos. Primeira lei, lei da inércia. Já sabe o que é inércia. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou MRU, se a resultante nele for nula. Isso diz a primeira lei. Ou seja, a primeira lei estabelece duas condições. A primeira seria de um equilíbrio estático, duas condições caso a força resultante seja nula. A primeira seria de um equilíbrio estático, onde a velocidade é zero e a aceleração é zero. E a segunda do equilíbrio dinâmico, cuja velocidade é diferente de zero, mas a aceleração é zero. As duas são equilíbrio, um é dinâmico, outro estático. O que muda é a velocidade, porém nos dois o que ela implica? Se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Por que isso é importante? Porque é pela primeira lei que você define todos os referenciais inerciais, ou seja, referenciais nos quais a segunda e a terceira lei de Newton serão válidas. Há também a lei da gravitação universal, que a gente vai abordar só depois.
Então, se for válida a primeira lei, vale o que a gente vai falar daqui em diante. Você fez um experimento físico, uma experiência física, verificou que é válida a primeira lei, manda bala na segunda e na terceira. Segunda, é o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, deve ser importante. Muita gente resume como F igual a ma. Newton, na verdade, falou que é a variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Mas, se o sistema for de massa constante, que é o caso que a gente vai estudar em 99,999% dos casos, então você pode aplicar derivada de constante a zero, você vai cair que força é igual a massa vezes aceleração. Porém, isso é válido para referenciais inerciais, na qual é válida a primeira lei, em sistemas de massa constante. Importante, essas leis aqui não são dedutivas, são experimentais, ou seja, você não deduz essas leis, elas são fruto de observação. E daí entra a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Você viu lá que força é interação entre corpos, se a interação entre dois corpos e existe um par ação e reação entre elas. Como que eu sei que é um par ação e reação? Tem que obedecer essas características. Se obedecer isso, necessariamente é um par ação e reação? Não. Mas se falhar em algum deles, já não é um par ação e reação. Exemplo, as características principais dela. Mesmo módulo, mesma natureza. O que significa a mesma natureza? Tinha força de contato, forças de campo. Se uma for de contato, a outra tem que ser de contato também. Não pode ser uma de contato e outra de campo. Atua em corpos distintos. Mesma direção, mesma linha de ação. Sentidos opostos e vamos considerar também como eles sendo instantâneos. Na real, se eu tiver um corpo muito longe daqui, criar uma massa aqui agora, vai aparecer uma ação lá, até a reação chegar aqui vai ter um intervalo de tempo. Só que nos casos que a gente estuda, isso é desprezível. A gente vai considerar a força, ação e reação como sendo instantâneo. Aí vem, beleza, acabou aqui. Algum tipo de força, um tipo que eu vou comentar aqui. Força normal. Força de contato normal. Força normal é uma força de contato, não de campo. Ela é fruto do esmagamento entre superfícies. Se há esmagamento entre superfícies, existe essa força. E a característica dela é dela ser perpendicular aos planos formados entre as duas superfícies. E agora um método para resolver todos os problemas dinâmicos. Isso, quando fala todos, é todos. Pode ser do problema mais fácil, que o seu professor de primeira série passou, ao problema mais difícil que você achou numa Olimpíada Internacional, Intergaláctica, não sei das quantas, que veio de outro planeta para cá. Qualquer um. Mas vou prestar USP, IME, ITA, Unesp, Harvard, vou prestar NASA. Cara, usa isso aqui que vai sair. Qualquer exercício. Primeiro, são 3 procedimentos. Primeiro procedimento, você vai isolar os corpos e colocar todas as forças que atuam nele. Todas, de contato ou de campo. Isolou, marcou as forças. E aí vem uma observação importante. Nunca isolar juntos corpos com acelerações distintas. Quando eu falo aceleração, eu estou falando de aceleração vetorial. Pensa no caso da polia. Está aqui o fio ideal, que é a polia, 2 bloquinhos, um bloquinho sobe e desce. Caso clássico. O cara que está começando a estudar dinâmica vê isso. A aceleração em módulo é a mesma. Vetorialmente, ela não é. Está cada um em uma direção. Se eu isolar junto esses corpos e aplicar as leis de Newton, eu vou estar calculando tudo em relação ao centro de massa. E ele quer saber, quando eles perguntam em relação a um bloco ou a outro, característica dos blocos individuais. Então, eu não posso isolar junto corpos com acelerações distintas, vetorialmente. Segundo procedimento, decompor forças e acelerações na mesma direção. Você escolhe um eixo, vai lá, um par de eixo, inclina ele da melhor forma possível de acordo com o seu problema, decompõe todas as forças na direção desses eixos
do par de eixos, decompõe tudo, calcula a resultante para cada eixo. E terceiro e último, aplicar a segunda lei de Newton. Você vai aplicar força igual a m massa vezes aceleração. Por quê? Porque nos casos que você vai resolver, a massa não varia. Não sei que você esteja resolvendo um exercício da NASA que mande um foguete para o espaço, aí tem variação de combustível, o cara desacopla algumas coisas, aí você usa lá variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Tirando isso, a massa é constante, F igual a m vezes A. Casos clássicos você precisa resolver antes de ir para qualquer prova. Polia fixa, saber diferenciar tensão de tração, balança, elevador, saber conceitos de queda livre, imponderabilidade, fazer exercícios de plano fixo, molas, corda com massa e vínculos geométricos. São coisas, vínculos geométricos é mais para provas mais difíceis. Se eu só provo muito fácil, nem liga muito. Depois você vai plano se movendo, plano não fixo você vai ver também depois. Vamos estudar para vestibulares e provas mais elaboradas. Princípio da equivalência, que é o princípio de Galileu e tudo mais. Pesquisa aí, vê o que é. Na verdade, é a criação de uma força fictícia. No final, vai valer as leis de Newton nele, basicamente isso. Força, e agora, força de atrito, estática e cinética. Sobre isso eu vou comentar um pouco. Por que é importante? Porque atrito é diferente de força de atrito, não confunda. Eu coloquei minha mão aqui sobre esse caderno, essa folha. Tem atrito? Tem, mas não tem força de atrito. Por exemplo, se colocar esse relógio aqui. Tem atrito? Tem atrito. Não tem força de atrito. Ah, mas tem atrito, não tem força de atrito? Não tem. Porque imagine que tenha. Imagine que tem uma força de atrito aqui. Ela está para cá, por exemplo. O que tinha que fazer? Isso aqui, o que tinha que fazer? Tinha que ir para lá. Ele não vai, você não coloca nada sobre nada assim e de repente começa a andar. Então não tem força de atrito mesmo tendo atrito. Segundo, o atrito depende do material e dos estados da superfície, porém praticamente depende da área de contato. Ou seja, se eu pegar o mesmo material em um mesmo estado de superfície de dois corpos, colocar em contato, o atrito ali vai depender da área. Eu posso pegar, colocar numa área pequenininha ou numa área grandona. Praticamente depende. Não considere isso. Tanto é que a maioria dos exercícios nem falar um bloquinho de dimensões tal na base, tal área encostada no plano. Não, ninguém fala em área, porque não é irrelevante. Terceira coisa, a força-atrito resulta da necessidade de quebra de ligações químicas formadas, gera som e calor. Quando você vai arrastar aqui, gera som, se eu ficar arrastando muito tempo, eu vou sentir meu dedo esquentar também. Essas quebras de ligações geram som e calor. São chamadas de soldas a frio. Uma força eletromagnética. Depois, se quiser, tiver curiosidade, dá uma pesquisada para ver assim como que é. Não tem nada a ver com rampinha e daí uma rampinha esbarra na outra e daí tem dificuldade. Não tem nada a ver com isso. É questão de quando eu coloquei dois corpos em contato, ligações químicas formaram entre eles e daí na hora que eu vou andar eu tenho que quebrar essas ligações. Eu vou quebrando e formando novas instantaneamente. E isso é o gerar força contrária, que a gente chama. Contrária à tendência de movimento, que é a força de atrito. Quarto, geralmente o Mi estático é maior que o Mi cinético, que aí vai vir freio, esses freios ABS, mas tem exceções. Por exemplo, fluidos newtonianos. O fluido que você bate, ele trava. O Mi estático ali é menor que o Mi cinético.
Geralmente, Mi estático menor que 1. Porém, também tem exceções, pode ter Mi estático maior que 1. Tem um exercício do ITA que o pessoal marcou errado, assim, porque chegou num resultado lá, Mi estático dava maior que 1, o cara, todos os exercícios, Mi estático 0.6, 0.4, 0.5, exercícios assim, chegou lá, pô, errei, não existe Mi maior que 1, não. Pode existir. Exemplo, largatixa, ela sobe na parede, por ligações, por atrito. São ligações químicas que formam ali, então a força de atrito puxando ela. E é maior que o peso dela, maior que a normal que está aplicada. Então pode existir Mi maior que 1. E daí você pode estudar também trações em carros para ver como funciona a força de atrito ali neles. E aí vem um monte de coisa aqui. Tem uns casos legais aqui, mas eu não vou estar passando para vocês não. Força de resistência do ar. Legal saber? Dependendo do vestibular, sim. Resultante centrípeta. Um monte de coisa. Tem vários casos clássicos também. Eu vou falar para vocês, dá um bizu aqui, não era para eu estar falando isso não. Casos clássicos, falar de resultante centrípeta, os casos clássicos. Pêndulo simples, beleza, vocês sabem. Lombada, depressão, looping, órbitas, pêndulo cônico, somente com que é ITA aí, pêndulo cônico. Aí vem força centrífuga e força de Coriolis. E daí, estática. Aqui vai começar a depender a extensão do material. Vou ler várias coisas aqui, vou parar na hora que eu achar que o tempo deu. Quando o material vezes corpo extenso. Legal. Saber isso aí. Módulo de Young. Só ITA e IMITA. Primeira lei de Newton para corpos extensos. Teorema de Lamy. Teorema das três forças. Aí vem treliças, corda com massa. Os casos clássicos aqui. Eu vou encerrar agora, senão o vídeo vai ficar longo. E a partir daqui eu teria que estar mostrando para vocês entenderem melhor. Mas já deu para ter noção do que você tem que saber e de como resolver todos os exercícios aí de mecânica clássica. Valeu? Se gostou, manda um comentário aí para saber que você gostou. Eu pede para eu gravar mais, beleza? Valeu!